Fala pessoal, estamos aqui no bloco da DC, eu e o João, a gente foi honrado, a gente vai fazer uma breve retrospectiva sobre os 75 anos do Batman, aqui nesse bate-papo da Panini. Aqui nessa noite sombria que a gente escolheu para representar o Homem-Morcego, Cavaleiro das Trevas, o Cruzado Encapuzado, que a origem dele tá nessa coisa do detetive, ele não era um super-herói, o quadrinho tinha uma pegada pulp, ele chegava até a matar pessoas, ele não tinha toda essa questão moral com a morte. Ele tava que muito ele tem hoje. mais próximo de personagens como Sombra ou Sim. Fantasma, que ambos eram detetives, assim, não eram tipo super-heróis, não eram super bonzinhos. Ou até mesmo o Zorro, se a gente for pegar a referência, né, do Bob Kane. Sim, uma das influências dele pra criar o personagem. Exatamente, mas ele acaba nos anos 40 mesmo, ele já vira meio um super-herói, encontra o Superman, tem isso. E a gente começa a perceber que ele já tá virando um herói porque ele começa a ganhar os seus primeiros super vilões. Já no Batman número 1, de 1940, um ano depois do aparecimento do Batman, ele já ganha dois de seus principais vilões, que é Coringa, o Coringa e a Mulher Gato. Mulher Gato. E poucos anos depois vão começando a aparecer vários outros. Um Duas dos primeiros, Caras. pra surpresa de todo mundo, não o Duas Caras, é o Cara de Barro. Tem também o Pinguim. No final da década de 40 vem o Edward Nygma, o Charada. O Robin aparece em Detective Comics número 38. O Batman foi lançado na número 27. 11 edições depois vem o Menino Prodígio. E ele vem pra atender a questão do público, um público mais infantil, e também pro Batman ter com quem conversar, né? O Batman era um solitário, não tinha com quem dialogar, ele ficava falando sozinho. Ele faz parte dessa transição pra um super-herói, porque ele era muito sombrio, muito mais próximo de personagens como o Sombra mesmo, que a gente já falou. Sim, sim. E com o Robin começa a suavizar um pouco ele, pra ele ir nesse caminho dos super-heróis. E por falar em suavizar, vamos aos anos 50. Trágicos anos 50 para a indústria dos quadrinhos como um todo e para o Batman também. Particularmente pro Batman, que era um personagem tão sombrio e que isso tudo vai por água abaixo, né? Por quê? Por quê? Anos 50, acabou a Segunda Guerra Mundial, quem é o novo inimigo? Agora a União Soviética. Sim. Começa uma paranoia dentro dos Estados Unidos que tudo é comunista e tudo é contra a boa família americana e o Os bons self-made costumes. man. E que história é essa de Batman, um adulto, marmanjo, sombrio, andando com tipo uma criança do lado dele? Isso daí, essa homoafetividade. E levando ele a dos anos violência. 50. Violência. Absurdo. Batendo Não nas pode pessoas. uma coisa dessas. Um absurdo. Isso é só um detalhe que tá num livro escrito por um psiquiatra alemão que se chama A Sedução dos Inocentes. Sim. Nesse livro, ele gosta de falar sobre como os quadrinhos estavam corrompendo a infância e criando um bando de degenerados. Delinquentes. É. Bando de delinquentes também. Pra se proteger desse livro e desse psiquiatra meio maluco que surgiu, as diversas empresas que escreviam quadrinhos, As editoras, resolveram criar uma autocensura. Eles criaram o Comics Code Authority, Exatamente. que era um código, vinha um selo na capa dos quadrinhos, bonitinho, branquinho, aquela coisa, ó, pra todos os pais saberem que você não precisa se preocupar com suas pobres crianças sendo influenciadas pelas forças malignas e corruptoras dos quadrinhos de antigamente. E do Homem-Morcego. Nada de maldade, nada de mortes, todos os heróis são coloridos, aquelas cores sombrias, não, nada disso. Policiais corruptos, não. Sangue, não. Não. Sexo, não. É tudo não. Tudo lindo. Como que vai Tudo ficar então os incrível. quadrinhos? O Batman, ele vai pra uma pegada muito leve, ele fica suave, ele perde completamente o sombrio e viram histórias que eram de detetive, viram histórias de ficção científica. Porque o universo fica completamente maluco, fica uma coisa bem longe da realidade, bem longe das realidades das ruas violentas. Começam pra um a mundo fazer- com viagem no tempo, viagem espacial, duendes, qualquer coisa que você pode imaginar, o Baticão. Tudo Baticão. isso surge nessa época, inclusive o Senhor Frio surge nessa época. Mas no meio de tantos absurdos que a gente via dentro daquele livro, né, o Sedução dos Inocentes, tinha pelo menos um ponto lá que se salvava e é de fato algo muito importante, tanto pra época e Até hoje. Até hoje em dia. Que ele criticava que nos quadrinhos as mulheres eram... Super sexualizadas. Exatamente. Muito sexualizadas. E justamente nessa época, com essas questões, mais a questão da homoafetividade possível entre Batman e Robin, surgem dois personagens muito importantes pro quadrinho dele, que são a Batwoman
e a Batgirl. Que ainda não é a Bárbara Gordon, que vai vir nos anos 60. É outra Batgirl. Falando nos anos 60, né? Falando neles. Chega um novo editor na parada lá na DC. Vou cuidar do Batman. Esse negócio de viagem espacial. Tipo, que é isso? O que vocês tomaram? Legal. Tem duendes. Não tá legal. Tem o Batmirim, que é um duende. Batman nasceu detetive, vai voltar a ser detetive. Vai voltar. O editor tentou deixar o Batman mais detetive, mas as vendas não subiram e veio o seriado do Adam West. É claro que o seriado, totalmente inspirado nos anos 50, nessa vibe totalmente colorida e feliz e engraçada, influenciou os quadrinhos que acabaram indo pra esse lado também. O seriado bombou muito, as vendas dos quadrinhos começaram a ir pra esses lados, começaram a bombar um pouco mais também, mas virou uma feira da fruta desgraçada, né? A gente sabe como que é aquela série. Mas por outro lado, sem o Adam West, o Batman não seria o ícone que ele virou hoje, porque o seriado deixou ele muito famoso. Mesmo que não seja o Batman em sua essência, ele ficou muito famoso. Mas ainda bem que chegaram os anos 70 pra mudar um pouco esses quadrinhos. Anos 70. Com a chegada do Dennis O'Neil, o roteirista tentou levar o Batman pro lado mais sombrio, mais detetive e mais aventura, né? É só na década de 70 que chega o Ra's al Ghul, um dos personagens mais importantes, porque ele é quase um anti-Batman. Ele não tem exatamente superpoderes, ele é super inteligente, super forte, super treinado. Então ele vem mais nessa pegada do detetive, mais nessa pegada sombria, pra tentar levar de volta pras raízes do personagem. Sim. Mas ainda não era o Batman que a gente conhece hoje. Ele ficou mais sério, mais sombrio, mas não é aquele Batman sombrio que veio nos anos 80. Aquele Comics Code Authority ainda existia. Ele foi sendo um pouco suavizado, mas ele ainda tava lá. Então não dá pra ser exatamente aquilo que vai vir com Alan Moore e Frank Miller, à frente de A Piada Mortal e O Cavaleiro das Trevas. Dois clássicos que renovaram completamente o Batman e o seu universo, né? Tanto o Batman quanto o Coringa. E também tem o Batman Ano 1, que reconta a origem do personagem. Pós-crise das Infinitas Terras, 85. Em que teve um reboot da DC. Eles colocaram um Batman muito mais sombrio, com o Comissário Gordon muito mais como a gente conhece hoje, essa coisa do comissário honesto na polícia corrupta. E também a Mulher Gato tá na história, né? Ela também é reinventada, né? Esse quadrinho ele serviu pra recontar a origem da Selina Kyle, Jim Gordon e Bruce Wayne, todos em um, amarrados pelo Frank Miller. Frank Miller, que também escreveu O Cavaleiro das Trevas, que eu acho que foi o Batman mais violento e mais sombrio que a gente já viu nos quadrinhos. O Batman que espancou o Superman, para o prazer de todos os decenautas, ou não todos, mas pelo menos os fãs do Batman. E aí a gente chega na Piada Mortal. Se Cavaleiro das Trevas trouxe o Batman mais sombrio e violento, essa é a história mais sombria e violenta. Em que Bárbara Gordon, a Batgirl, fica paraplégica pelas mãos do Coringa. Pra vocês desligados de plantão, a filha do Jim Gordon, comissário Gordon. Sim, e o comissário Gordon é torturado pelo Coringa nessa história. E o objetivo do Coringa é provar alguma coisa pro Batman. E ele transforma o comissário praticamente no exemplo da prova dele. Esse é o objetivo dele na Piada Mortal. Exatamente. E o final dela, que é meio polêmico, né? Inclusive, a gente queria a opinião de vocês nos comentários. Matou ou não matou? Essa é a dúvida que muita gente tem. Eu acho que matou. Eu acho que matou. E, pra corroborar a nossa opinião, Grant Morrison também acha que matou. Em 89, a gente tem o primeiro filme longa-metragem do Batman. Dirigido por Tim Burton. Exatamente, que se declarou um fã da obra, que inclusive leu A Piada Mortal e gostou muito. Aliás, eu acho que tem uma forte inspiração na Piada Mortal, do jeito que ele faz o Coringa. O Jack Nicholson tá muito bom, né, cara? Sim, com certeza. Melhor do que Michael Keaton. Assim, que é um dos defeitos do filme, mas o filme é bom, o filme bombou, foi um sucesso. Não é um filme perfeito, mas... Mas ele fez com que o Batman, que era conhecido mundialmente, virasse uma febre mundial e vendesse a rodo os quadrinhos dele. Tiveram algumas continuações, o negócio desandou, então a gente nem vamos entrar nos méritos disso, mas pelo menos anos 90 tem muita coisa boa. Tem. Muitos quadrinhos bons. O Bane, por exemplo, quebrando as costas do Batman. Tem A Queda do Morcego. Tem o Longo Dia das Bruxas, O Dia das Bruxas.
tem a saga do Terremoto e da Terra de Ninguém logo depois. E isso leva até os anos 2000, que o Grant Morrison volta a escrever o personagem. Sim. Volta a enlouquecer um pouco as coisas, né? Já todo mundo sabe como é o Grant Morrison, não bate muito bem da cabeça, embora seja um ótimo escritor. As coisas, em alguns pontos, pegam uns elementos lá dos anos 50, com umas coisas bem maluconas, né? Fica mais maluco. Em meados dos anos 2000, o Batman meio que morre com uma sanção ômega do Darkseid, matando ele com um tiro. Mas ele não morre, na verdade ele vai parar no meio do contínuo do tempo, e aí ele começa a voltar pelas épocas. A gente relançou isso esse ano, pra quem quiser ver. E também, anos 2000, a nova trilogia do Batman. Sim, desses filmes a gente quer falar. E quer falar bem, cara. Porque é a melhor adaptação do Batman pra cinema. Christian Bale é o melhor Batman, na minha opinião. Concordo. Não tem comparação com o Michael Keaton. E a forma com que o Batman é construído pelo Nolan é incrível, cara. Você tem um Batman que é sombrio, você tem um Batman que você acredita nele, ele tem todo o drama dos pais ali, muito bem trabalhado, você acredita no personagem e na motivação dele. Além de que ele é treinado pelo Ra's al Ghul, né? Tipo, sim. Da hora. Bem da hora. Que, como o Marco tinha falado, é praticamente um anti-Batman, que coube muito bem no filme, porque os dois são bem parecidos, mas eles têm as suas diferenças que transformam eles em arqui-inimigos ali, né? Sim. Vem, já no segundo filme, a gente conhece, né, aquela atuação famosíssima do Heath Ledger. Deus. O melhor Coringa que a gente já viu em qualquer lugar, praticamente. Compete bem até com os maiores quadrinhos, aquele Coringa, embora seja um pouco diferente. É diferente. Ele tem aquela estética e aquela pegada mais do universo do Nolan. Mas... Sim. E é o Coringa mais insano, cara. Ele é... Não dá nem pra descrever, cara. Incrível, obra-prima do Heath Ledger. Antes da morte dele é um negócio histórico. Pra mim, pessoalmente, o terceiro filme, muita gente gostou e tal, estragou o Bane. Bane já era novo, surgiu nos anos 90, quebrou as costas do Batman, mas ele já era um personagem com muitos fãs e muito significativo, eu acho. Que já tinha aparecido no cinema, vamos lembrar aqui, esse momento precisa ser lembrado, em Batman e Robin, Batman com mamilos e Bane, um mero capanga da Era Venenosa bombado. Um bombado que não pensa, um cara X, mas que a máscara pelo menos era igualzinha, né, cara, dos quadrinhos. Pelo menos isso, né? O novo Bane, embora não seja igualzinho, a estética dele tá ok, mas o grande problema é que eles tentam se aproximar da origem do Bane, da saga da queda do morcego mesmo, sim, mas desvirtuam tudo, colocam a talha, vira uma confusão. Sem contar que além dessa distorção do Bane que você tá falando, eu senti falta do Batman no último filme do Batman. O Batman que boa parte do filme não veste o manto do morcego, que tava um tempão fora da ativa. Eu não sei, eu senti falta do Batman. Eu não acho que o filme é ruim, eu acho que ele é o pior da trilogia. Eu acho que a trilogia como um todo é coerente e realmente consolidou o Batman no cinema, que eu acho muito importante. Mas esse terceiro filme vacilou um pouco, né, Nolan? Podia ter caprichado mais, né, cara? Nem sempre dá pra ser perfeito. Nem sempre. Ou quase nunca. Mas pelo menos, agora com os novos 52, grande Scott Snyder, novo, mas já genial, na frente do Batman, volta ele novamente após Grant Morrison, detetive de novo, sombrio de novo, que é uma prova melhor do que o primeiro arco, a Corte das Corujas. As primeiras edições que ele fica lá, tipo, quem são esses caras, esses boatos, não existe esse negócio de Corte das Corujas, é um folclore, ele tem que pesquisar pra descobrir que o negócio é de verdade. E é uma das maiores ameaças a existir em Gotham. Ou seja, ele volta a ser o detetive, ele tem que pesquisar, ele tem que investigar, sai um pouco do Batman mais de ação pro Batman da origem mesmo, né? Aquele Batman dos anos 40, né? Detetive. É talvez um dos melhores personagens dos Novos 52. Um que respeita bem a essência do personagem, tenta voltar às raízes. É muito bom ter o Batman detetive de novo nesse Novos 52, cara. E é tanta história que o Batman... A gente falou um pouco aqui, mas tem muita coisa pra falar do Batman. Tipo, ele já passou por muita reformulação. 75 anos, É né? muito tempo e é um personagem muito rico que foi se enriquecendo com essas reinvenções, foi ficando cada vez mais complexo, mais diverso. Um ícone que você pode gostar de um Batman mais de ação, de um Batman mais
feliz, de um Batman mais detetive, mas, cara, você gosta do Batman. Você pode gostar de todos os Batmans. Ele é um mito. E eu espero que tenha mais 75 anos desse mito pra gente voltar aqui velhinhos e contar pra vocês mais história de Batman. Internados no Asilo Arkham. Talvez, né? Se Coringa não estiver lá. Até mais, gente. Falou.